Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente tem que falar sobre o João Pedro Galvão, a gente tem que falar sobre o Rodrigo Eli, porque pra mim são dois jogadores que estão muito abaixo de tudo aquilo que se esperava deles, e o João Pedro Galvão com uma situação pior ainda, porque o João Pedro Galvão, ele recebe mais oportunidades até do que o Rodrigo Eli, ele tá numa função que ele pode até ter uma tranquilidade muito maior do que tem o Rodrigo Eli. A missão do João Pedro Galvão, ela é mais fácil que a do Rodrigo Eli. Eu não colocaria nenhum dos dois, o Renato até ontem falou sobre o Rodrigo Eli, sobre o JP Galvão. O Renato sempre leva para um outro lado, mas a gente precisa falar sobre isso, porque para mim, deu, né, Renato? Aquilo que a gente tinha que esperar, se irritar, enfim, deu, não dá. João Pedro Galvão já deixou muito claro, não dá. E agora tem mais jogadores, ele tá tirando lugar toda vez que entra o André, o time melhora, mas eu quero falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a regularizar o teu IPVA 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Não perde tempo, vai na descrição do vídeo aqui, clica no link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, usa o cupom BAGÉ20, porque tu vai poder fazer toda a tua negociação e parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Com o cupom BAGÉ20, tu tem 20% de desconto nessa negociação, abatendo tuas taxas de cartão de crédito também. Descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Deu, né, Renato? Chega, não, na boa, vamos fazer esse pedido pro Renato. Não dá mais o João Pedro Galvão. O João Pedro Galvão é um jogador inoperante. E o que mais assusta, porque a gente pega, e o Renato gosta de usar muito a frase de que o campo fala. Se o campo fala, o campo tá gritando. Não dá mais o João Pedro Galvão. Porque o João Pedro Galvão, quando ele está em campo, ele não consegue entregar o que a gente espera. Inclusive, se a gente pegar aí ao longo dos 3 gols que ele fez, os 3 míseros gols que ele fez em, sei lá, 7, 8 meses de Grêmio, nós vamos chegar à conclusão que sempre foi num lance que qualquer outro jogador que estivesse ali teria feito. Eu quero que o João Pedro Galvão apareça no lance que o Renato está depositando confiança nele, para ser o centroavante, para ser o definidor. Ontem tem um lance no começo do Grenal em que o Dodi vai ali pelo lado direito, aí ele consegue driblar para dentro e ele cruza com a perna esquerda, se eu não me engano, para dentro da área. E aí a bola vai, qualquer outro jogador, se é o Diego Costa, dá um chute de cabeça. Ele não tem o time da bola. E aí ele tenta cabecear e a bola, sabe, parece que ele cabeceou usando boné, uma touca, porque a bola vai devagar na mão do Antony. Quando, na verdade, ele se abaixou para cabecear. Se ele não é bom de cabeça, poxa, tu dá uma subidinha, mata no peito, domina e fuzila o goleiro do Inter e faz o gol. Então, e aí, para mim, o comparativo que é o pior. Quando ele sai do time e entra o André Henrique, o time flui. Tu põe a bola no André Henrique, ele sabe o que fazer. Ele domina, ele tem tranquilidade, ele dá o drible, ele espera a passagem do lateral. Daqui a pouco ele tenta passar para fazer o pivô para quem vem de trás finalizar. Melhora o time sem o João Pedro Galvão. O Rodrigo Eli é aquele zagueiro que eu costumo dizer que ele é o zagueiro atrapalhado. Porque tudo que tem que acontecer de errado acontece no Rodrigo Eli. Eu sei, ontem ele até teve algumas intervenções razoáveis e o Renato, na entrevista coletiva, fez questão de explicar o porquê da escolha do Rodrigo Eli. O segundo Renato, ele disse que o Rodrigo Eli, nesse momento, ele tem mais saúde física do que o Jeromel. E o Renato sabia, e ele citou também isso, que ele precisava marcar as investidas do Ener Valencia, que é um cara de arranque, é um cara de potencial físico. E o Renato sabe que o Kahneman já não consegue mais fazer isso. Por isso que ele optou pelo Rodrigo Eli. E é esse ponto que eu quero discordar, porque a opção não era o Rodrigo Eli. A opção era justamente o Gustavo Martins. O Gustavo Martins é um caso incrível. O Grêmio teria recusado uma proposta de 5 milhões e meio de euros do futebol português. Mas a título de quê? Por que tu recusa uma proposta de um jogador que tu não usa? Ele precisa jogar. Se é para não ter o Jeromel e o Kahneman, a fila, o primeiro suplente mais capacitado para jogar na zaga do Grêmio é o Gustavo Martins. Ah, mas porque ele não tem experiência, mas ele tem velocidade. Então tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Só que cada vez que a gente vê em campo, neste momento, o Rodrigo Eli e o João Pedro Galvão, isso causa intranquilidade. E essa intranquilidade, a gente está falando de um zagueiro, que é uma função fundamental, a gente está falando de um centroavante, que é uma função fundamental. Eu sei que agora vai entrar daqui a pouco o Diego Costa e tal, mas não dá, chega de insistir. Se não tem capacidade ainda física o Diego Costa de jogar, tá bom, coloca o André. Coloca o André é melhor. O Rodrigo Eli não é o melhor substituto de Jeromel ou de Kahneman na zaga. Ponto. O João Pedro Galvão
não é a melhor opção para ataque do Grêmio. Ponto. Se o campo fala, tá na hora do Renato assistir, ouvir o campo. Não dá mais com João Pedro Galvão e o Rodrigo Eli. Muito obrigado, tá, pelos números da Jornada do Bagé ontem, mais de 230 mil visualizações, com picos simultâneos de 11, 12 mil pessoas. Muito obrigado. E nada acabou, né? Porque na quarta-feira a gente já tem a Recopa Gaúcha direto lá de Ijuí contra o São Luís. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.